Bom dia, professor. Estarei aqui apresentando nosso trabalho prático 2 de computação gráfica. Os integrantes do grupo sou eu, Rafael Lima, Mariana Gurgel, Gabriela Guerra, Jorge Heroki. Para esse trabalho, nós modelamos um cenário onde há quatro quartos cúbicos. Além disso, nós distribuímos pelo cenário duas árvores, um banco, uma mesa, um moinho de vento e 5 eletrodomésticos. Essa tela aqui é o nosso código mesmo. Aqui a gente usa as bibliotecas do GLGLUE, FreeGLUT, a Math para poder fazer cálculo de potência e do Pi também. Soil, SDIO, IOStream e o GLGLUE. Aí beleza, vou rodar o código aqui. Esse aqui é o nosso jogo inicialmente, com as luzes apagadas. É possível perceber que ao clicar no mouse, se não clicar não faz nada, mas se clicando a gente consegue mexer a câmera para a esquerda, direita, cima para baixo. Apertando WASD, a gente move A para a esquerda, D para a direita, W para frente e S para trás. Isso no código foi feito da seguinte forma: a gente declarou variáveis de câmera, x, y e z para poder mexer ela para frente, para trás, esquerda, direita, e câmera angle para poder mexer o para cima e para baixo. Nessa função que a gente tem de draw 1, que acaba que é a nossa função para tudo, a gente faz um rotate da câmera angle e do translate, pegando essa variável câmera x, câmera y, câmera z, que lá embaixo a gente define num switch case para aumentar e diminuir esse valor. Dessa forma, é assim que a gente fez para poder mexer a câmera. Outra coisa muito importante que a gente fez é uma luz externa ao apertar o número 5 do teclado. Isso aqui, nós temos da seguinte forma: a gente declarou essa Light Sync Enable, a gente liga essa luz aqui. Isso aqui é como se fosse um interruptor. A gente lá no switch case também a gente pega o número 5 para poder trocar o valor disso aqui para apagar e acender a luz. E ela é definida da seguinte forma na função initLight. Aqui a gente define cada luz do nosso código, mas a luz externa, ela simplesmente vai ter todos os componentes de ambiente, difuso e especular, com os mesmos valores, né? 1, assim, que foi pedido no trabalho. Então, beleza, apertando o número 5 acende a luz. E com isso a gente consegue perceber várias coisas. Aqui está nosso moinho de vento, como foi pedido, com as hélices rodando devagar. Aqui estão nossas árvores. A gente consegue perceber que a gente conseguiu colocar textura nas árvores, assim como foi pedido também. Tanto nessa de trás, a árvore com o topo quadrado, como essa aqui, a árvore redonda. E também conseguimos colocar textura na mesa e no banco aqui. Outra coisa que a gente fez também foi colocar textura no chão, como é possível perceber. Outra coisa que a gente fez também, que foi pedido no trabalho, foi adicionar a fog, né, a neblina. Apertando o O, a gente aumenta a neblina. É possível perceber que a neblina aumentou. Chegando mais perto aqui, a gente fica mais fácil de ver. Chegando mais longe, fica mais difícil. Então, realmente é uma neblina, assim como foi pedido. E apertando P, a gente diminui essa neblina. Beleza, temos então a luz externa. Temos então cada uma dos objetos pedidos e o redemoinho. Uma parte importante do nosso trabalho está relacionada à luz externa, que é o seguinte: apertando o 5 a gente vai desligar, e 5 a gente vai ligar, assim como eu falei, mas quando ela está ligada, ao apertar o botão menos do teclado, a luz vai diminuir gradativamente entre o intervalo entre 0 e 1, e apertando mais ela vai aumentar. Isso até um valor máximo de 1, por isso que não estoura a luz e nem fica tudo muito escuro. Agora eu vou mostrar para o senhor dentro do quarto, que é onde foram espalhados os 5 eletrodomésticos, e para facilitar e ficar melhor um pouco a apresentação, apagarei a luz de fora e mostrarei dentro do quarto. O primeiro quarto que eu quero mostrar é esse vermelho aqui. A gente atravessa a parede e consegue visualizar o quarto aqui. E para fazer esse quarto, a gente usou duas funções. A gente usou tanto a função Draw TV Plasma como a Draw Sofá. Aqui a gente desenha um cubo sólido, mexe no material, isso aqui eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas aqui a gente desenha na televisão de forma semelhante a feito o sofá. Também mesma coisa, a gente usa um cubo sólido e dá tudo certo. Outra coisa que eu não mostrei também é a questão da fog, como ficou no código. A gente define essas variáveis globais como a densidade da fog, o valor mínimo e o valor máximo. E temos aqui um setup fog, aqui temos a função que a gente vai diminuir a intensidade dela e incrementar. E lá embaixo no main a gente chama o setup fog, que a gente controla tudo direitinho. Agora, o que a gente quer mostrar são as luzes 2, 3 e 4. Cada uma é para um quarto. Para as luzes do quarto, fizemos de maneira semelhante à luz global, que a gente utilizou com Light Zero. Porém, a gente usou como sendo a luz do tipo holofote. Aí, para o quarto vermelho, que consideramos como sendo a variável Light 1, a gente utilizou a nossa função initLight para inicializar a luz
e quando fosse apertado o valor 1, a gente ativa ela no quarto. E para os diferentes cômodos, a gente utilizou diferentes componentes de difusão, especular e posição. E que lá no Draw Room, aqui a gente faz o Light on Enable, né? Que a gente pega os valores iguais de ambiente, difuso, especular. Aqui a gente colocou um ângulo de 160 graus para poder iluminar mais ainda o quarto. Beleza, apertando 1. Nós temos aqui a nossa luz, que é possível perceber ela. Como estava do outro lado, estava muito no canto, não estava pegando o valor da luz exatamente. Aqui a gente consegue perceber. Aqui a gente está iluminando bem o nosso quarto. Se a gente apertar 1, vai apagar. Mas aqui a gente pode perceber que do lado de fora a gente não conseguiu ver essa luz. Como que pode perceber, o quarto ele não é muito iluminado aqui fora, mas tem uma iluminaçãozinha devido ao ângulo. E apertando 1 aqui a gente apaga. Esse é o nosso primeiro quarto. O nosso segundo quarto é esse aqui. Para esse a gente pegou o ângulo de 180 graus, com uma atenuação de 40, então ela é um pouco mais forte. Acende aqui, esse aqui é a nossa banheira, e quando a gente acende, todo o quarto aqui ele é iluminado. Beleza, essa aqui é a segunda luz. Para a terceira luz, é nesse quarto aqui, que foi feito de forma semelhante, luz holofote também, com valores diferentes para a luz. Essa aqui vai ser uma luz ultracor. A gente também pegou o ângulo de 180 graus com uma atenuação mais forte ainda. E lá embaixo foi feita de forma semelhante às outras. Aqui a gente pode perceber que aqui é um outro objeto que a gente criou. No outro a gente tinha uma TV e um sofá. No outro a gente tinha uma banheira e aqui nós temos uma cama. Beleza, o botão 3 desliga e acende essa luz. Aqui não tem nossa cama. Para isso a gente usou a função Draw Bed, que faz a mesma coisa. Glue Solid Cube e desenho material dela. Beleza. O próximo quarto então e o último foi de forma semelhante lá no Draw Room. Aqui a gente usou 180 graus, só com uma atenuação menor um pouco e uma cor diferente da luz. E aqui nós temos o último objeto, né, o último cômodo, que seria um armário. Apertando 4 a gente acende esse cenário. Beleza. Esses aqui são os componentes de luz de cada um dos quartos, fora a luz interna, que ilumina todos. Agora, o que eu gostaria de mostrar é uma coisa importante no código, que é a questão dos vetores normais. Fazendo nossa pesquisa, e através do slide, através de sites por fora mesmo, a gente descobriu que essa função, GluteSolidCube, ela já calcula automaticamente, internamente na função, um vetor normal. Então, para todas as vezes que a gente usou esse GluteSolidCube, no Draw Bed, no Draw Armário, no Draw Bathtub, que é a banheira, em todas elas que a gente usou esse GluteSolidCube, vou mostrar aqui, os vetores normais estão sendo calculados corretamente. Agora, nos outros lugares que a gente usou vértices, como por exemplo nas árvores, que a gente precisou colocar textura, Draw Tree, por exemplo, a gente colocou vértices. Nesses casos a gente precisava calcular normal de forma correta para poder receber e enviar a luz de forma correta mesmo. Então, para todas as vezes que a gente usou esse vértice, a gente calculou uma normal. A gente colocou um GL normal aqui com o valor. Para as outras faces, a gente também colocou uns valores diferentes, porque de fato, com nossos cálculos aqui fez sentido e realmente está certo. A gente conseguiu ver que a luz deu certo de forma correta. E é isso. Então, para todos os vértices, a gente calculou normal. Para onde a gente usou o Glue Solid Cube e Glue Solid Sphere, que a gente usou na árvore redonda, para esse a gente não precisou calcular normal, porque a função calcula por si só, internamente. Outro ponto importante que é para falar tem a ver com o seguinte. A gente ligou a luz externa, é possível perceber que tem um reflexozinho aqui no banco. O banco ele tem uma textura só, então aqui era para ser tudo liso. Mas perceba que tem uma diferença aqui, que quando apagar, vai sumir. Mas aqui tem uma diferença que isso no reflexo. Então mostra que o vetor normal realmente foi calculado da forma correta. Um ponto importante também no nosso código é a questão do GL Material. Toda vez que a gente queria que o objeto que a gente desenhou ele absorvesse ou refletisse a luz, como por exemplo a cama, a mesa, o armário, a gente tinha que definir um GL Material para ele, calculando direitinho as componentes, pegando cada uma das iluminações que a gente queria que ele refletisse, como por exemplo a ambiente, a difusa, a especular, e os valores de intensidade. E é isso nosso trabalho, espero que tenham gostado, a gente conseguiu atender todos os pontos especificados. O trabalho foi
bem trabalhoso, na verdade. Questão de 3D é muito difícil de mexer para fazer esses vários cálculos aqui, gastou bastante tempo. A gente teve pouco tempo para fazer esse trabalho, mas o resultado foi satisfatório e espero que tenha gostado.